Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Paulo Ralim. Vamos lá para a nossa mentoria hoje falando sobre processo do trabalho, né? Ontem saiu o resultado da segunda fase da OAB. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Paulo Ralim. Vamos lá. Ontem saiu o resultado da segunda fase da OAB e a gente teve graças a Deus, né, uma boa aprovação, mas no geral a gente viu que a coisa não foi tão boa assim, né? Então precisa fazer uma preparação, né, de diferenciada. Essa é a grande verdade. Trabalho, processo do trabalho na primeira fase, que estamos falando de primeira fase. Nós temos que gabaritar as 10 questões, são 5 de trabalho e 5 de processo. Por quê? Porque eu sempre digo que ética, trabalho e processo do trabalho, né, aliados, são 18 questões na prova, praticamente metade do que você precisa para passar no exame de ordem. Então, a estratégia está aí, né? São 3 matérias, metade da prova. Então, será que você precisa estudar tudo isso para fazer a sua prova? Então, tem que fazer a estrutura correta, a estratégia, desculpa, correta, para que você possa evoluir e passar na sua prova, né? Nem sempre você consegue toda a pontuação estudando todas as matérias. Então, sejam estratégicos. Isso é importante, certo? O curso aqui, a VAT, nós temos a estratégia certa para você passar na primeira fase do exame de ordem. Beleza? Então, vamos embora. Hoje vamos falar sobre processo do trabalho. Processo do trabalho, eu trouxe alguns pontos para a gente tratar e outra observação, nós temos mudanças, né, no edital de direito do trabalho e processo do trabalho que a gente tem que ficar atento, né? Então, em direito do trabalho, entrou uma lei que eu já comento, que é a Lei de Discriminação no Ambiente de Trabalho, 9.029 de 95, né? E em processo do trabalho entrou ação anulatória e as teses vinculantes, tanto de trabalho quanto de processo. Então, teses vinculantes agora cai na prova de vocês e é importante. Então, vocês devem fazer um estudo completo. Trabalho e processo, vocês não podem descuidar. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Primeiro ponto aqui de processo do trabalho que eu trago para vocês, não é novidade para ninguém, mas é bastante importante porque isso gosta de cair na prova, é a questão da homologação de acordo extrajudicial. Na homologação de acordo extrajudicial, nós temos alguns pontos que não podem passar desapercebidos, ok? Quais são esses pontos? Primeiro, não é admitido o ius postulandi, ou seja, obrigatoriamente é necessário advogado, representação por advogado. Então, na homologação de acordo extrajudicial, excepciona-se o ius postulandi. Outra coisa, povo, quando diz que é obrigatório advogado, é obrigatório advogado com procuradores distintos. Ou seja,
ah, esses advogados, desculpe, pessoal, devem ser distintos. Então, acordo de homologação extrajudicial é permitido advogado, os procuradores devem ser distintos. Então, a parte reclamante com o seu advogado, a parte reclamada com o seu advogado, certo? Ah, professor, e se for do mesmo escritório? Não é admitido. Pelo entendimento majoritário, não é admitido. Então, devem ser procuradores distintos mesmo, cada um com o seu. Ah, e se o empregador pagar o advogado do empregado? Não pode. O objetivo do, da, da homologação, né, do acordo extrajudicial é justamente essa independência do empregado com o empregador. Então, cada um com o seu advogado. Então, exige procuradores distintos, ok? Assinando uma petição conjunta. Então, uma petição só, assinada por advogados distintos. Isso é bem claro. É o ponto principal aqui. Não admitir o ius postulandi, procuradores distintos assinando uma petição conjunta. Perfeito? Outra coisa, povo, interessante aqui é o seguinte, que o processo, de homologação de acordo extrajudicial, ele suspende o prazo prescricional, ok? Suspende o prazo prescricional. E outro ponto é que, se o juiz achar, né, ele tem um prazo, a partir do momento que a petição de homologação de acordo extrajudicial ela é ajuizada, é distribuída, o juiz tem 15 dias para analisar o acordo, né? Ele pode marcar a audiência, se entender necessário, e ele proferirá a sua decisão. Então, no prazo de 15 dias, o juiz analisará o acordo, marcará audiência, se necessário, e proferirá a sua decisão. E outro ponto importante aqui é a multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Essa multa do 477, parágrafo 8º, ela é aplicada quando é desrespeitado o prazo de 10 dias após a extinção do contrato para pagamento das verbas. Então, mesmo no acordo de homologação extrajudicial, o empregador ele deve respeitar o prazo de 10 dias após a extinção do contrato para efetuar o pagamento das verbas. Beleza? Então, se cair alguma questão em relação a esse tema, homologação de acordo extrajudicial, vai estar nesse bolo. Que bolo? Vou repetir. Primeiro, não admite ius postulante. O que é o ius postulante? É o direito que as partes possuem, autor e réu, de reclamar, fazer defesa e recorrer sem a necessidade de advogado. Obviamente que limita-se às varas e ao TRT, né? Porque para recorrer ao TST, no mandado de segurança e ação rescisória, é necessário advogado. Então, não admite os postulandi. Tanto o reclamante quanto o reclamado devem ter procuradores distintos, cada um com o seu advogado, petição conjunta assinada por esses advogados distintos. A petição de homologação de acordo extrajudicial, ela suspende o prazo
prescricional, ok? Hum, no prazo de 15 dias após ah, o ajuizamento da petição de homologação de acordo extrajudicial, o juiz analisará o acordo, marcará audiência se necessário e proferirá a sua decisão. E a multa do 477, parágrafo 8º, também é aplicada nesse processo de homologação de acordo extrajudicial. Perfeito? Tranquilo? É muito difícil cair alguma coisa diferente, né, em relação a essa homologação de acordo extrajudicial. Perfeito? Outro ponto importante, gosta de cair na prova, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ. Povo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, primeiro que a gente vai usar o CPC de forma supletiva e subsidiária. É o primeiro ponto, certo? Então, a gente vai aplicar os artigos 133 a 137 do CPC. Então, primeiro ponto, eu não posso aplicar, o juiz, melhor dizendo, ele não pode aplicar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Então, o juiz não pode, de ofício, aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Jamais. Professor, e caso ele aplique, o que é que acontece? A nulidade, né, dessa decisão de aplicação de ofício, ok? Inclusive, isso já foi questão, né, objeto de prova de segunda fase. Não se pode aplicar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Por quê, professor? Simples, porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele deve ser instaurado pela parte ou pelo Ministério Público, se for o caso, certo? Pela parte ou pelo Ministério Público. Então, de ofício jamais, isso está estabelecido no artigo 133 do CPC. Perfeito? 133 do CPC. Tranquilo? Povo, outro ponto importante é que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele suspende o curso do processo. Tomem cuidado com isso. Suspende o curso do processo, ok? A homologação de acordo extrajudicial, a gente acabou de ver, suspende o prazo prescricional. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso do processo. Perfeito? Instaurado o incidente, né, distribuída aí a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar no prazo de 15 dias. Se manifestar e apresentar provas no prazo de 15 dias. Isso também já caiu na primeira fase da OAB. Beleza? Então tem que prestar bastante atenção a isso. E outro ponto que também cai é o seguinte: da decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, no processo de cognição, não cabe recurso. Por quê, professor? Porque é uma simples decisão interlocutória e no processo do trabalho, a priori, não cabe recurso de decisão interlocutória. Perfeito? Já no processo de execução,
caberá agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Decisão na execução, agravo de petição, é o recurso cabível, né? Inclusive, segunda fase, aceitaram aí a exceção de pré-executividade e ampliaram para o agravo de petição. Sinceramente, eu não entendi muito o porquê. Eu discordo, mas aceitaram também. Que bom para quem colocou agravo de petição, né? Veja, se a decisão, né, que acolheu ou rejeitou o incidente de desconsideração foi do relator no tribunal, caberá agravo interno. Eu disse a vocês que a decisão, né, que acolhe ou rejeita o incidente, eu disse que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele suspende o prazo, né, ou melhor, suspende o curso do processo. Mas existe uma exceção no CPC. Quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida na inicial. Quando requerida na inicial, simplesmente não haverá a suspensão do curso do processo. Perfeito? Então, recapitulando aí o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro ponto, não pode ser instaurado de ofício pelo juiz. Deve ser a requerimento da parte ou Ministério Público, né? Artigo 133 do CPC. Tranquilo? Segundo, suspende o curso do processo. Aproveitando, há uma exceção no CPC, só não vai suspender quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida na própria petição inicial. Ok? Quando o sócio ou a pessoa jurídica é citado, ela tem 15 dias para se manifestar e apresentar as provas. E da decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No processo de conhecimento, não cabe recurso, porque é uma simples decisão interlocutória. No processo de execução, agravo de petição, independente da garantia do juízo. E se a decisão for de relator no tribunal, aí caberá agravo interno. Então, o que você tem que saber sobre o IDPJ provavelmente vai estar dentro do que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Então, processo de homologação de acordo extrajudicial, já foi. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já foi. Com relação à audiência trabalhista, eu chamo a atenção de uma situação interessante aí no artigo 815 da CLT. E aí a gente tem o 815, parágrafo 1º e 2º. Houve uma alteração, entre aspas, né, recente, né, alteração de 2 anos para cá, e isso daí é bastante importante. Por quê? Porque o parágrafo 1º do 815 fala do atraso do juiz. Quando eu posso efetivamente aguardar, quanto tempo eu posso aguardar o magistrado, né? Então, a sua audiência está marcada 8 horas. O juiz chegou 8h20 na vara. Você pode ir embora? Pode. Então, a tolerância é de 15 minutos. Se sua audiência é a primeira, está marcada 8 horas, o juiz chegou depois de 15 minutos,
Você pode pegar o seu cliente, passar na secretaria da vara e pegar uma certidão de comparecimento e ir embora. Óbvio que isso, povo, para efeito de prova, né? Na vida real, se a gente não tiver mais nada para fazer, a gente espera. Simples assim, né? Mas para efeito de prova, é isso mesmo, certo? O juiz não chegou, 15 minutos, eu vou na secretaria, pego a certidão e vou embora. É simples assim. Perfeito? Agora, o parágrafo segundo do 815 teve mudança aí. E aí é que você não pode confundir com o parágrafo primeiro, porque o parágrafo segundo, ele diz respeito ao seguinte: a sua audiência, ela foi marcada para 9 horas. Até 9h30, sua audiência tem que ser realizada, salvo um motivo legalmente justificável, certo? Se não houver justificativa, a mesma coisa. Você pega a certidão na secretaria da vara e vai embora. Simples assim, ok? Então, muito cuidado com isso. O primeiro, parágrafo primeiro, diz respeito ao atraso injustificado do magistrado. E geralmente isso acontece na primeira audiência, né? A audiência está marcada 9 horas, é a primeira audiência do dia. O juiz chegou depois de 9h15. A tolerância é 15 minutos. Cuidado, porque no processo civil a tolerância é de 30 minutos. Aqui no processo do trabalho continuou 15 minutos. O parágrafo segundo não diz respeito a atraso. O parágrafo segundo diz respeito a, ao pregão, digamos assim. Feito o pregão, ou seja, chamou as partes, 30 minutos para a realização dessa audiência. Ou, desculpa, povo, desculpa. A sua audiência está marcada 9 horas. O pregão deve ser realizado em até 30 minutos, salvo uma justificativa legal. Certo? Professor, a audiência foi marcada 9, certo? Quando deu 9h30 em ponto, alguém saiu da vara e disse o seguinte: ó, a audiência das 9h30 vai ser realizada daqui a 40 minutos, porque a pauta está pesada, vai precisar ouvir agora mais duas testemunhas, portanto, daqui a 40 minutos será realizado o pregão. Aí, povo, tá certo. Porque motivo legalmente justificável. Ok? Então, o atraso na pauta devido à quantidade de, de procedimentos, a quantidade de oitiva de testemunha, de depoimento das partes, ou seja, o, audiência, as audiências anteriores à sua estão demorando por conta, né, da normalidade, por conta de diversas situações que estão ocorrendo ali na audiência. Então, isso é um motivo legalmente justificado. Beleza? Então, o parágrafo primeiro nada tem a ver com o parágrafo segundo. Parágrafo primeiro, atraso do juiz. Então, a parte aguarda por 15 minutos. O juiz não compareceu, certidão e tchau. No parágrafo segundo, audiência marcada
hora X, ela deve ser realizada em até 30 minutos, salvo motivo justificado. Beleza, povo? Então, há essa diferença. Depósito recursal. Povo, depósito recursal, né, é o seguinte: primeiro, somente o empregador realizará depósito recursal. Primeiro ponto, o empregado jamais realiza depósito recursal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Esse depósito recursal deve ser realizado em conta vinculada ao juízo. Quando a gente fala em conta vinculada ao juízo, povo, significa dizer o seguinte. Significa dizer o seguinte. Povo, é, a súmula 426 do TST, ela está prejudicada. Vocês também observem, a gente já fala isso na segunda fase, fala aqui na primeira, como eu estou falando agora, né? Porque o TST cancelou, né, diversas súmulas e OJs por conta da reforma trabalhista. Sempre escapa uma coisa ou outra, mas a súmula 426 do TST, ela não se usa mais. Por quê? Porque ela obrigava a, a realização do depósito recursal numa guia chamada GFIP. Então, guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social. Essa guia GFIP, ela não é mais utilizada. Depois da reforma trabalhista do novembro de 2017, a súmula ela caiu por terra, ok? Então, a súmula 426 do TST, ela caiu por terra simplesmente porque não há mais obrigatoriedade, né, desde a reforma de guia para depósito recursal. O depósito recursal é realizado em conta vinculada ao juízo. Outra coisa, povo, existe situações em que o depósito recursal não é exigido. Nós temos uma súmula, a súmula 161 do TST, e essa súmula 161 do TST, pessoal, ela diz claramente o seguinte: o depósito recursal somente será exigido se houver condenação pecuniária. Se houver condenação em pecúnia, dinheiro, aí sim haverá depósito recursal. Se não houver condenação pecuniária, não se fala em depósito recursal. Simples assim. Súmula 161 do TST. Às vezes, você entra com a reclamação trabalhista e aí você tem uma condenação apenas na baixa da CTPS. Então, essa condenação não tem pecúnia, não há depósito recursal, súmula 161 do TST. Outra coisa, se o depósito recursal ele for recolhido a menor, há a possibilidade de complementação no prazo de 5 dias. OJ 140 da SDI1. Cuidado, o não recolhimento do depósito recursal, deserção. A gente diz que o recurso é deserto, porque não houve o recolhimento do depósito recursal. Agora, o recolhimento a menor recolheu menos. O que acontece? O tribunal poderá dar prazo de 5 dias para complementação desse depósito recursal.
OJ 140 da SDI1. É a mesma coisa com as custas. Se não há recolhimento de custas, deserção. Mas, né, se houver ah, o recolhimento das custas a menor, aí nós temos, né, a possibilidade de complementação, a mesma OJ 140 da SDI1, ok? Lembrem que o depósito recursal ele poderá ser efetuado no prazo alusivo ao recurso. Se eu recorro no primeiro dia, eu posso efetuar o depósito, comprovar o recolhimento do depósito recursal no último dia? Posso, mas tem uma exceção, que é o agravo de instrumento. A comprovação do recolhimento do depósito recursal do agravo de instrumento é no ato da sua interposição. Artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Então, o agravo de instrumento é o único em que a comprovação do depósito recursal deve ser realizada no ato da sua interposição. E aproveitando o ensejo, o depósito recursal do agravo do instrumento equivale a 50% do valor do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar. Lembrem disso, certo? O mesmo artigo 899, parágrafo 7º da CL. E outro ponto importante é que o depósito recursal, já foi questão de prova de primeira fase, ele pode ser substituído, né, por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Às vezes a empresa não tem o numerário para efetuar, né, o depósito, para garantir o juízo com o depósito recursal. Então, ele pode se valer da fiança bancária ou seguro garantia judicial. Os isentos do depósito recursal. Os isentos do depósito recursal são os mesmos das custas, mais dois. Ou seja, a Fazenda Pública, o Ministério Público do Trabalho, a massa falida, os beneficiários da gratuidade de justiça, Correios, que apesar de uma empresa pública, né, goza das prerrogativas da Fazenda. Ok? Então, esses são isentos de custas e também de depósito recursal. Massa falida, Ministério Público do Trabalho, os beneficiários da gratuidade de justiça, Correios e a Fazenda Pública. Do depósito recursal entram mais dois. As entidades filantrópicas somente isentas do depósito recursal, elas recolhem custas. E também, além das entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial. Empresas em recuperação judicial também são isentas do depósito recursal, não são isentas de custas. Tranquilo? E há também quem recolha metade do depósito recursal, né? Eu acabei de falar do agravo de instrumento, que recolhe metade do depósito recursal, mas o artigo 899, parágrafo 9º, diz o seguinte: recolhe metade do depósito recursal. O empregador doméstico, o microempreendedor individual, as microempresas, as empresas de pequeno porte, né, e as entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Então, esses recolhem metade do depósito recursal. Tranquilo?
E por último, aqui do depósito recursal, que é importantíssimo falar aqui para vocês, é o seguinte: as, a súmula 128 do TST, tanto o item um quanto o item 3. A súmula 128 do TST, no item um, ela diz assim: alcançado o valor, né, da dívida, nenhum depósito mais será exigido. Então, alcançou o valor da condenação, melhor dizendo, alcançado o valor da condenação, nenhum depósito recursal mais será exigido. Então, povo, veja a seguinte situação. Imagine aí, vamos colocar o depósito recursal hoje em torno de R$ 13.500. Então, um exemplo só. Imagine que você foi condenado a R$ 5.000. Quando você for recorrer, você vai recolher as custas com base em R$ 5.000 e você vai efetuar o pagamento do depósito recursal, que no caso, como é inferior ao teto, eu coloquei aqui o teto de 13.500, por exemplo. Como foi inferior ao teto, o valor que você deve depositar é exatamente o valor da condenação. Então, você recolhe as custas e deposita o valor da condenação, que foi 5.000. Se você precisar recorrer novamente, você não efetua mais depósito recursal. Por quê? Porque o valor da condenação já foi atingido. Toda vez que o valor da condenação ele é atingido, qualquer outro recurso depois, você não precisa mais efetuar depósito recursal. Ok? Beleza? Essa é a súmula 128, item um do TST. E o item 3, ele fala de condenação solidária. Toda vez que houver condenação solidária, ou seja, todos respondem na mesma proporção. Havendo condenação solidária, o depósito recursal efetuado por uma das empresas aproveita as demais. Essa é a regra. Condenação solidária, o depósito recursal feito por uma das empresas aproveita as demais. Só não vai aproveitar, povo, se aquela que efetuou o depósito recursal, ela requerer a exclusão da lide. Não precisa ser deferida a exclusão da lide. Basta no recurso ela requerer essa exclusão da lide que, obviamente, a outra empresa, se for recorrer, terá que efetuar o depósito recursal. Beleza? Então, depósito recursal efetuado por uma das empresas aproveita as demais. Só não vai aproveitar se aquela que efetuou o depósito recursal requerer exclusão da lide no seu recurso. Professor, requerer exclusão da lide por quê? Alegando ser parte ilegítima, que não era para figurar ali naquela relação processual. Entenderam? Então, depósito recursal é de suma importância e cai bastante na prova. Ok? Beleza? Show de bola. E por fim, povo, para a gente caminhar aqui para o fim, nós temos aí a execução trabalhista, que é outra coisa que cai na prova bastante. E muitas vezes o povo esquece. Então, por exemplo, aqui nós temos o que acabou de cair, meu povo, né, na prova do exame de ordem, certo?
Quer dizer, não foi bem isso, né? Porque o que caiu no exame foi o seguinte: a nulidade de citação, certo? A nulidade de citação na execução, artigo 880, parágrafo segundo da CLT. O artigo 880, parágrafo segundo da CLT, ele diz claramente o seguinte, que a citação na execução, ela é pessoal por oficial de justiça. Citação na execução, pessoal por oficial de justiça. Tranquilo? Então, é o seguinte, eu não posso citar por edital na execução, nem citar via postal, ok? Porque eu tenho aí uma nulidade, certo? Professor, então a execução é nula, né? Sim, por conta, né, da citação feita de forma errônea. Tranquilo? Então isso cai em prova. Veja que cai em prova. É a outra coisa que vocês não podem se descuidar, aproveitando que a gente está falando de execução, são os bens impenhoráveis. Quando você pegar uma prova e disser assim que tal bem foi penhorado, você tem que se lembrar do artigo 833 do CPC. Quando você está na segunda fase, é bom que você está com a CLT na mão, né? Mas quando estiver na primeira fase, lembrem, povo, que você não está com a CLT na mão. E isso também cai no processo civil, porque bens impenhoráveis, 833 do CPC, a gente aplica de forma supletiva e subsidiária o Código de Processo Civil. Agora, quando falar em bem de família, né, foi penhorado imóvel de família, bem de família, nós temos ali, povo, simplesmente a Lei 8009/90. Falou em bem penhorável, bem de família. Falou em bem penhorável de uma maneira geral, o 833 do CPC. Falou em bem de família, Lei 8009/90, que é uma lei pequenina. Salvo engano, ela tem 7 artigos. Certo? Beleza, então tomem bastante cuidado com isso. A professor pode ter mais de um bem de família? Pode. E se houver mais, por exemplo, eu moro na praia, um exemplo, eu moro na praia, né, e tenho uma casa no centro. Eu moro literalmente nas duas, porque sexta, sábado e domingo eu fico no meu imóvel de frente para o mar. Mas segunda, terça, quarta e quinta eu fico no imóvel do centro, porque é mais perto do meu trabalho. Bem de família, os dois, eu literalmente moro nas duas. Aí qual é o bem penhorável de família? O bem penhorável é o de menor valor. Então tomem cuidado com isso. Certo? Havendo mais de um bem de família, artigo 5º, parágrafo único da Lei 8009/90. Isso cai na prova, já caiu, certo? É o de menor valor. Tranquilo? Povo, a execução, ela inicia a requerimento da parte, artigo 878 da CLT. Então, a execução, ela não pode iniciar de ofício. Execução a requerimento da parte. De ofício, apenas se a parte estiver desacompanhada de advogado.
certo? Isso é bastante importante. Garantia da execução, né? A execução ela pode ser garantida de três formas. Artigo 882 da CLT. Como é que se garante o juízo na execução? Seguro garantia judicial, depósito dos valores atualizados, nomeação de bens à penhora. Então, isso já foi questão de prova também, né? Veja que eu trouxe um pedaço de assuntos, e esse pedaço de assuntos só aqui tem facilmente aqui umas 8 a 10 questões de prova do que eu falei aqui hoje, certo? De processo do trabalho. Então, mais uma questão, né? A garantia da execução. Três formas: depósito, seguro garantia judicial, nomeação de bens à penhora. E é possível negativar o empregador? Uma pergunta que não quer calar. É possível negativar o empregador? Resposta: sim. O artigo 883-A da CLT ele diz o seguinte: transitado em julgado a decisão, 45 dias após a citação do executado, caso o juízo não esteja garantido, é possível sim incluir o empregador no rol de maus pagadores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e protestar o título. Então, é possível sim essa negativação do empregador. Povo, então, a gente trouxe aqui alguns temas, na verdade, 5 temas, né? Importantíssimos, vocês não podem deixar de estudar, obviamente, eu trouxe alguma. A homologação de acordo extrajudicial, eu trouxe tudo que tem para cair. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trouxe tudo que tem para cair. A audiência, eu trouxe um pontozinho. Depósito recursal, eu trouxe alguns pontos importantes e execução também, alguns pontos importantes. Agora, o mais importante de tudo é você sentar e estudar, saber estudar. Muitas vezes, povo, eu costumo dizer isso direto, a gente costuma culpar todo mundo, né? Se vocês já fizeram o exame de ordem e estão fazendo novamente, a gente costuma culpar todo mundo. Ah, porque teve isso, teve aquilo, a FGV isso, a OAB aquilo, eu não sei o quê. Mas, povo, independente se a FGV errou, se a OAB errou, a gente tem que aprender a ser resiliente. Aqui tem uma frase, ó, sensacional, não sei se dá para ver aí, mas o que está escrito aqui é o seguinte: no fundo do meu poço tem mola. Essa frase é sensacional. Eu estava conversando com uma aluna e vi essa frase, estava fazendo uma mentoria individual e vi essa frase na mesa dela. Eu disse, eu quero para mim. Ela mandou emoldurar e eu botei aqui, porque é fenomenal. Nós temos que parar muitas vezes, e é engraçado que eu falo isso e o povo começa a sair da aula. Eu percebo isso. E estou vendo agora o povo saindo no YouTube, né? É agora a hora de escutar. É agora a hora de escutar. E isso, às vezes, me chateia bastante quando eu estou dando aula. Porque isso daqui, às vezes, é mais importante do que o próprio assunto. É saber estudar, é saber criar estratégia para a prova. O exame de ordem é estratégia. O exame de ordem é estratégia. Mas, bom, eu vou parar porque eu já vi que o pessoal saiu da aula, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que
realmente se exige estratégia para passar no exame de ordem, né? E é isso que vocês precisam fazer. Lembrando que trabalho e processo do trabalho é importante, juntamente com ética, três, três matérias você tem aí praticamente metade da sua prova. Então tem que saber criar estratégia, certo? E a gente tem, que era o que eu queria falar, só para terminar, a gente tem que assumir a nossa parcela de culpa. Será que realmente a gente fez tudo o que teria para fazer para estudar? Ou simplesmente é fácil, né? Desculpa para isso, desculpa para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. Pode ter ocorrido o que for, povo. FGV errou? Errou. Eu não estou dizendo que não errou. Errou feio. Feio. Agora, nessa prova, errou feio. Certo? Feriu o edital na minha concepção. Era passível de anulação? Sim. Para mim, sim. Sem sombra de dúvida. Mas a gente não pode ficar só. Beleza, tempo para chorar, tempo para xingar, jogar tudo para cima, e tempo também para levantar a cabeça, se recuperar, se recompor e seguir em frente. É esse o recado de hoje. Beleza? Beijo no cuco, como eu sempre falo. Tchau, tchau. E até a próxima. Espero vocês na VAT, porque aqui você tem a direção certa. Abraço, Chicote neles.